Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui em Olavarria, Argentina. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este último dia e ver assim nosso tema correspondente a esta ocasião, o mistério da simplicidade divina. Sob esse tema, o mistério da simplicidade divina, estaremos nesta noite vendo o programa de Deus correspondente a este tempo final, para o qual quero ler duas escrituras em São Mateus capítulo 16, a primeira, versículo 13 em diante, onde diz, versículo 13 ao 20, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, perguntou a seus discípulos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar. Queiram ter a bondade. O mistério da simplicidade divina. Vejam como na simplicidade divina se cumpriu a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, ou seja, a primeira vinda do ungido de Deus em toda sua plenitude. Encontramos que o povo hebreu estava esperando o cumprimento da vinda do Messias, pois todos os profetas tinham falado da vinda do Messias. E, no meio do povo hebreu, todos esperavam a vinda do Messias como uma só. E a vinda do Messias tem duas partes muito importantes. A primeira parte é a vinda do Messias como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário. E a segunda parte da vinda do Messias é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, a primeira parte, que foi a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, encontramos que estava sendo esperada pelo povo hebreu em uma forma grande. E, no entanto, veio cumprida em uma forma simples.
era a simplicidade de Deus manifestada. Sempre, o véu de carne que Deus usou sempre foi um indivíduo simples. Encontramos que através dos profetas do Antigo Testamento, Deus foi manifestado em pessoas simples. E depois, quando se cumpriu a primeira vinda do Messias, foi em uma pessoa simples chamado Jesus de Nazaré. Agora, quantas pessoas tinham pensado que a vinda do Messias no meio do povo hebreu seria cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré? Isso era algo inconcebível à mente dos teólogos daquele tempo. Era algo inconcebível à mente dos sacerdotes daquele tempo. Era algo inconcebível à mente dos doutores da lei. Era algo inconcebível à mente dos membros do Sinédrio, ou seja, os membros do concílio da religião hebraica, composto esse concílio por 70 sábios do povo hebreu, sábios em assuntos religiosos, ou seja, doutores em teologia ou divindade. E a cabeça do Sinédrio era o sumo sacerdote, outro homem sábio do povo hebreu. E nenhum deles nem sequer tinha pensado que a vinda do Messias seria cumprida em forma simples, em simplicidade, por meio de um homem simples do povo hebreu. E como a Escritura dizia, que seria da descendência de Davi, pois eles pensavam que esse homem tinha que ser um homem bem importante, um homem com grandes doutorados e com grandes títulos. E quando veio o título que tinha, era carpinteiro. Agora, quantas pessoas no meio do povo hebreu estavam esperando a vinda do Messias? Pois todas as pessoas. E a religião hebraica anunciava a vinda do Messias. Os ministros, os sacerdotes da religião hebraica anunciavam ao povo que o Messias viria e que antes de vir o Messias apareceria o profeta Elias. Mas vejam, quando também se cumpriu a vinda do profeta Elias, a vinda de Elias foi em forma simples também. Agora, os sacerdotes daquele tempo, incluindo o sumo sacerdote e os membros do concílio da religião hebraica, seguramente interpretavam a vinda do profeta Elias para esse tempo como o regresso do profeta Elias, de Elias Tisbita, que tinha ido no carro de fogo, ou seja, num disco voador e, portanto, tinha que regressar em um disco voador. Mas quando se cumpriu a vinda do Elias que tinha que vir naquele tempo, vejam em quem se cumpriu e vejam como se cumpriu essa promessa divina, pois está prometido que Elias viria. E agora, quando Jesus Cristo esteve no Monte da Transfiguração, e se transfigurou diante de seus discípulos, e depois desceu com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, do monte, encontramos que fazem uma pergunta aos discípulos do Senhor. Aparece no capítulo 17, versículo... Vamos ver versículo 9 em diante. Aqui Jesus fala sobre a visão que eles viram lá no Monte da Transfiguração e diz que não digam a ninguém o que eles viram lá. Diz, capítulo 17, versículo 9 em diante diz: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Pois a Escritura prometia que Elias viria no capítulo 4 de Malaquias e também no capítulo 3. E agora, o povo hebreu está esperando a vinda do profeta Elias. E agora, encontramos que os discípulos já têm o Messias no meio deles. Vejam no capítulo anterior, Pedro diz a Jesus
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ou seja, tu és o Messias. Porque Cristo, Messias e ungido, significa o mesmo, é o mesmo. O Cristo ou o Messias é o ungido de Deus com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Por isso foi que Jesus, quando tomou a Escritura lá na sinagoga de Nazaré e leu a passagem de Isaías, capítulo 61, lá em São Lucas, capítulo 4, vejam como Jesus lê essa passagem. E o que diz depois de ler essa passagem, vejam vocês, diz, capítulo 4, versículo 18 em diante, 17 em diante de São Lucas diz: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Vem o porquê era o ungido, o Cristo, o Messias, porque o Espírito de Deus estava sobre ele em toda a sua plenitude, pelo que me ungiu. Aqui diz que o ungiu, era o ungido de Deus, para evangelizar aos pobres. Enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Agora vejam como Jesus Cristo toma as Escrituras, a profecia que fala da vinda do ungido, da vinda do Messias, e depois que lê essa Escritura, diz: Hoje se cumpriu essa Escritura diante de vós, dando testemunho de que estava cumprida em sua pessoa essa promessa messiânica. Essa promessa da vinda do Messias, da vinda do ungido de Deus. E agora, eles, vejam vocês, tinham o ungido, o Messias no meio deles. Os discípulos estavam com o Messias e o Messias estava com seus discípulos. E agora, perguntam a Jesus: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está falando do Elias que virá para restaurar. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. E por que João Batista é Elias? Vamos ver. No livro de São Mateus, capítulo 11, Jesus, falando sobre João Batista, vamos ler do versículo 9 em diante, diz: Mas, então que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: Adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. O profeta Malaquias, no capítulo 3, tinha falado do mensageiro que Deus enviaria diante dele. E também o profeta Isaías, no capítulo 40, falou desse mensageiro. Continua dizendo: Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
E por que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista? Sendo João Batista um profeta tão grande, do qual Cristo disse, dos nascidos de mulher, não se levantou um maior do que João. Porque João Batista pertence ao povo hebreu, que é o povo dos servos de Deus. E o menor do reino dos céus pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial. O Israel celestial é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo são os filhos e filhas de Deus. E agora, o que é maior? Um filho ou um servo? Na casa de Deus, um filho é maior do que um servo. E por isso, vejam vocês, Moisés e todos os profetas, como Elias e João Batista, todos eles pertencem aos servos, pertencem ao povo hebreu. Portanto, os pertencentes ao corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, são maiores. O menor é maior do que o maior dos servos. Ou seja, que o menor, pois é, digamos, quando se nasce em uma família, vão nascendo os filhos, e o menor é o Benjamim da família. Isso é em ordem de nascimento. E agora, vejam vocês em ordem de nascimento, no reino dos céus, temos, por exemplo, a ordem de nascimento de todos os filhos de Deus. O último que nascer no reino dos céus é maior do que João Batista e que Moisés e do que qualquer profeta do Antigo Testamento. E em ordem quanto à posição que cada filho e filha de Deus ocupa na igreja de Jesus Cristo, quem tem menos importância na igreja do Senhor Jesus Cristo é maior do que João Batista e do que qualquer dos profetas do Antigo Testamento. E dos mensageiros do Senhor Jesus Cristo, o menor. E agora, quando falamos do menor, falamos em dois sentidos. O menor em posição, que seria algum dos mensageiros de Jesus Cristo, dos 8 mensageiros de Jesus Cristo, e o menor quanto a ser o último que aparecer deles. Quanto ao de menos importância dos 8 mensageiros de Jesus Cristo, o menor deles é maior do que João Batista. E o menor deles, pois, tem que ser um que não tenha sido profeta. Qualquer dos mensageiros que foram o melhor reformadores. Mas o menor quanto à ordem de nascimento no reino de Deus, pois seria o último mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que seria o mensageiro da era da pedra angular. Esse seria o menor quanto à ordem de nascimento. Mas os últimos, diz a Escritura, que são os primeiros. E Cristo não disse quando todos tentavam ser o maior no reino de Deus ou reino dos céus? Estavam lutando, todos, porque desejavam a posição mais alta. E vejam em São Mateus, capítulo 20, recorde que todo mundo desejou a posição mais alta no reino de Deus. E isso está bom,
Porque a pessoa não deve ser negligente nas coisas de Deus. A pessoa deve buscar o máximo no programa divino para alcançar o máximo que essa pessoa possa alcançar na posição em que Deus o colocou. De outra forma, seria um negligente. Seria como uma árvore que pode produzir, digamos, a 100 por 1 e que se coloque a produzir a 30 por 1. Está omitindo 2/3 e um pouquinho mais do que pode produzir. Ou seja, essa seria uma árvore avarenta e negligente. Uma árvore que não ama tanto o Senhor, porque para o Senhor é preciso produzir o máximo. E sabem vocês o que o Senhor diz? Para os que produzem ao máximo e para os que têm muitos talentos, quando foi tirado o talento daquele que tinha um e não usou, o Senhor disse: agora tomem esse talento e deem esse talento a quem tem mais, ao que tem 10 talentos. E disseram: mas Senhor, esse é o que tem mais, tem 10 talentos. E os multiplicou, e agora tem 20. Pois deem esse talento adicional a esse que tem mais, porque ao que tem, lhe será dado mais. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vem? Aquele que não fez nada com o que Deus lhe deu e não se preocupou pelas coisas de Deus. O que aconteceu? Foi tirado tudo que Deus tinha outorgado, o qual não era da pessoa, mas de Deus. E Deus o colocou nas mãos dessa pessoa para produzir. E não produziu, foi tirado. E a pessoa perdeu o talento, e não somente perdeu o talento, mas que perdeu toda a bênção de Deus. Por quê? Porque disse o Senhor: e agora, atado de pés e mãos, lancem esse servo. Onde? Onde será o choro e o ranger de dentes. Ou seja, o forno de fogo. E agora vejam vocês o que será daqueles negligentes que não se preocuparam pelas coisas de Deus e por produzir para Deus. E agora, vejamos que sempre é muito importante tratar de produzir o máximo para o nosso Senhor, por amor divino, não por competição, mas porque amamos o Senhor e queremos fazer o máximo para o Senhor. Em São Mateus capítulo 20, versículos 20 em diante diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, fez-lhe um pedido. Estes filhos de Zebedeu são João, o apóstolo, e Santiago ou Santiago. Perguntou ele à mãe destes jovens: que queres? Disse ela: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E sabem que essa é uma boa atitude de uma mãe? Buscar as maiores bênçãos para seus filhos? Toda mãe deve buscar para seus filhos a bênção de Deus e tratar de alcançar o máximo para seus filhos, ou seja, lutar a favor de seus filhos. O exemplo deu a mãe de Jacó, a qual soube da bênção que ia ser falada por Isaque e disse a Jacó: olha, teu pai disse a teu irmão Esaú que vá de caça e consiga um animalzinho, o prepare em um guisado, em um cozido, e o leve para teu pai comer e depois abençoá-lo. E era a bênção da primogenitura que ia ser falada sobre Esaú.
E a mãe de Esaú e de Jacó disse a Jacó: agora vamos preparar um cabrito. A mãe de Jacó sabia o gosto do pai de Jacó, porque era sua esposa. Vamos preparar um cabrito e tu levarás a teu pai para que ele te abençoe, ou seja, para que receba a bênção da primogenitura. Porque a bênção de Deus é falada por meio de um homem. E vejam vocês, Jacó dizia: mas se eu vou onde está meu pai, ele vai saber que eu sou Jacó e não sou Esaú. E ao invés de me abençoar, vai me amaldiçoar. Sua mãe disse: não te preocupes. Colocaremos as peles do cabrito em tuas mãos e nos lugares onde deves ter pelo, e então, quando ele te tocar, pois sentirá que tem pelos, e então vai pensar que tu és Esaú e vai te abençoar. Mas, mamãe, e se perceber e, ao invés de me abençoar, me amaldiçoa? Então, eu me tornarei responsável. A maldição que for cair sobre ti, que caia sobre mim. Vejam vocês uma mãe buscando a bênção para seus filhos. Luta a favor de seus filhos e não vê impossibilidades. O que vê são as possibilidades. Porque sem a bênção de Deus, de que vale a uma pessoa viver? Agora, lutando pela bênção de Deus, esta mãe, lutando pela bênção de Deus para seu filho Jacó, vejam vocês, obtiveram a bênção de Deus, a bênção da primogenitura. Prepararam o cabrito, Jacó levou ao seu pai. Seu pai escutou a voz de Jacó e disse: é a voz de meu filho Jacó. Mas quando tocou seus braços, disse: mas são os braços do meu filho. Ou seja, o tato, pelo tato, disse que eram os braços de seu filho. Pelo ouvido, pela audição, disse que era a voz de Jacó. Mas pelo tato, disse que eram os braços de seu filho Esaú. Depois, pelo odor da sua roupa, disse que era seu filho Esaú, seu primogênito. E que outro dos sentidos usou? A vista não pôde usar porque já estava cego. Assim que essa estava a favor de Jacó também. E sua mãe, pois, estava a favor de Jacó, porque toda mãe deseja a bênção de Deus para seus filhos amados. E deve lutar para que a bênção de Deus venha sobre seus filhos. Uma mãe que não luta pela bênção de Deus para seus filhos é uma mãe que não tomou responsavelmente sua posição como mãe. Porque não é somente ter filhos e tê-los aqui que nasçam e dar comida, mas buscar a bênção de Deus para eles também, para que possam viver eternamente. Assim como os trouxeram a vida temporária, buscar para que possam viver eternamente. E toda mãe que ama seus filhos e conhece a palavra de Deus, buscará a bênção de Deus para seus filhos também. Agora esta mãe diz, vejam, já disse que Jacó conseguiu a bênção da primogenitura. E agora vejamos aqui, a mãe de Tiago e João queria a bênção maior para seus filhos. A bênção de que fossem colocados no glorioso reino de Jesus Cristo, um de cada lado.
Essa mãe deles não era uma mãe tonta, era uma mãe muito sábia, muito entendida, muito sábia e muito amorosa, que amava muito os seus filhos e amava muito o Senhor Jesus Cristo também. E buscava o melhor para seus filhos. E se há uma posição alta no reino de Deus, ela a queria para seus filhos. E não ia ficar com os braços cruzados, mas lutar por essa posição para seus filhos, se fosse possível obter essa bênção. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizados com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam-lhe: podemos. Uma pessoa que está buscando a bênção de Deus não pode olhar as circunstâncias negativas como um estorvo para conseguir a bênção de Deus. Tem que sempre pensar que sim, que pode. E isso é ter uma fé positiva. Sim, podemos. Ele disse: na verdade, bebereis o meu cálice, e com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Ou seja, não é meu dar isso a vocês, mas dar a quem? Àqueles para quem está preparado. E em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz: Jesus Cristo, ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Essa é a posição, a bênção que a mãe de Tiago e João estava buscando para seus filhos. E eles também estavam buscando. E agora Cristo promete esta bênção para o vencedor. E agora vejam vocês como esta posição tão importante estaria disponível para ser obtida pelo vencedor no último dia. Agora, essa é a posição que ocupará o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa. Sua casa é sua igreja, para que dê o alimento a tempo, ou seja, sua ração espiritual da palavra de Deus, a mensagem correspondente a esse tempo. De era em era, Cristo colocou servos fiéis e prudentes que deram alimento espiritual à sua igreja, a seus filhos, a tempo. Mas para o último dia é que estará o servo fiel e prudente, dando alimento a tempo, o qual estará presente na vinda do Filho do Homem, porque a bênção grande é para quem estiver no tempo final, dando esse alimento espiritual aos filhos e filhas de Deus. Mesmo que os anjos mensageiros das 7 eras tenham uma bênção grande, uma posição muito grande no reino de Deus. Diríamos que esse é o conselho do reino de Cristo. Ou o gabinete e conselho de Cristo. Ou seja, os que estarão representando as diferentes eras e grupos das diferentes eras. E agora, vejam vocês. Diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Ou seja, que a bem-aventurança grande é para o servo que estiver presente quando o nosso Senhor vier.
Esse é o servo fiel e prudente do último dia que estará na era da pedra angular e dispensação do reino, dando alimento espiritual do evangelho do reino a todos os filhos e filhas de Deus. E esse será quem receberá a bênção que buscaram João e Tiago e a mãe deles, mas foi dito que não era dele dar, mas a aqueles para quem está preparado. Ou seja, que para eles essa posição e essa bênção não estava preparada. E agora, vejam vocês como todos os discípulos de Jesus Cristo lutaram por ser o maior no reino dos céus ou reino de Deus. E Cristo, tomando uma criança, disse que o maior seria aquele que serviria aos demais. Ele também disse que o maior se tornaria o último. Agora vejam vocês como isto vai cumprindo escrituras de tempos passados, porque os primeiros serão últimos, mas os últimos serão primeiros. E também, quando se aplica a um mensageiro ou a mensageiros, pois os mensageiros primeiros, pois são os últimos. E o último mensageiro, pois, é o primeiro. E o maior, pois, é o menor. E o maior, sendo o menor, isto tem a ver com nascimento. Porque o menor na casa, o Benjamim da casa, é o último que nasceu na casa. E o último que nasce na casa de Deus como mensageiro, pois é o último mensageiro de Jesus Cristo. O mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, vejam vocês como, quando aplicamos todas essas coisas a que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, encontramos que o menor, como parte do corpo místico de Cristo, mesmo que não seja um ministro, é maior do que João Batista, e, como mensageiros, o menor dos mensageiros é maior do que João Batista, e o último dos mensageiros também é maior do que João Batista. E, vejam vocês, e o último dos mensageiros será maior do que todos os mensageiros anteriores, exceto que Jesus Cristo. Agora isso o colocaria na posição que buscaram Tiago e João com a ajuda da sua mãe. Mas essa posição estava ordenada desde antes da fundação do mundo para esse servo fiel e prudente que no último dia estará com o ministério de Moisés e o ministério de Elias manifestado aqui na terra. Agora, continuemos vendo o que diz Jesus sobre João Batista. Fizemos uma pausa aí e tivemos uma brecha para buscar algumas coisas que iam com isto, de que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. E agora, continua dizendo, desde os dias de João Batista até agora, faz violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Outras versões podem dizer, o reino dos céus se faz forte e os valentes o arrebatam. Qualquer das duas está bem. Continua dizendo, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João.
Qualquer pessoa que não compreende o que isso significa pode pensar que depois de João Batista não viriam mais profetas. Mas não é profeta também Jesus de Nazaré? E é um profeta maior do que João? E não são profetas os apóstolos do Senhor também? São Pedro e São Paulo não são profetas também? São apóstolos e profetas. Temos as profecias deles que falam sobre os últimos dias e das coisas que Deus fará neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora os profetas, até João, profetizaram. Quais profetas? Os profetas da dispensação da lei. Até João profetizaram. Mas os profetas da dispensação da graça começaram com o profeta maior, o Senhor Jesus Cristo, um profeta dispensacional. E continuaram com Pedro e demais apóstolos, e com São Paulo, e com os demais mensageiros das eras da igreja gentia, os que foram profetas, até chegar ao reverendo William Marion Branham, que dos 7 anjos mensageiros foi o maior mensageiro, o profeta maior. E os profetas da dispensação da graça até William Marion Branham profetizaram. Mas e não virá outro profeta depois dele? Sim, mas para outra dispensação, para a dispensação do reino e para outra era, a era da pedra angular. E esse é um profeta dispensacional. Esse é o profeta que vem com a mensagem do Evangelho do Reino. E é o profeta da dispensação do reino para abrir a dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. E com a vinda desse profeta, se cumpre a manifestação do servo fiel e prudente que estaria no último dia, dando alimento espiritual a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. Esse é o profeta mensageiro, representado no servo fiel e prudente que estará no último dia, alimentando os filhos e filhas de Deus. Onde? Na casa de Deus. E qual é a casa de Deus? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o servo fiel e prudente que se sentará com Cristo em seu trono. E qual é o trono do qual Cristo fala aqui? Cristo, quando subiu ao céu vitorioso, se sentou no trono do Pai. E lá recebeu um nome novo. E lá esteve fazendo intercessão por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Cristo esteve fazendo intercessão lá como sumo sacerdote, com seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus. E agora encontramos que Cristo esteve no trono do Pai, sentado ali, fazendo intercessão. Mas Cristo nos fala do seu trono também. E qual é o trono de Jesus Cristo? O trono de Jesus Cristo é o trono de Davi. Por isso é que nos diz o arcanjo Gabriel, nos falando desse trono, nos diz em São Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante, quando apareceu a Virgem Maria, disse... Então disse o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é o trono onde Jesus Cristo se senta para reinar sobre o povo hebreu por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E desde esse trono, Cristo reinará sobre todas as nações.
E esse é o trono do qual Cristo fala quando diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Cristo venceu e se sentou com o Pai em seu trono lá no céu. E agora Cristo, ao vencedor, promete que se sentará com ele em seu trono aqui na terra, nesse trono de Davi. E agora, vejam vocês como essa promessa e esta bênção que há nesta promessa estavam buscando dois dos apóstolos do Senhor. Ou seja, que perceberam que havia uma bênção grande e que Cristo se sentaria no trono de Davi. E assim como Deus no céu tem os seus arcanjos Gabriel e Miguel, um à destra e outro à esquerda, ou seja, à direita e à esquerda estão esses arcanjos ali no céu, pois eles depois pensaram, pois Cristo tem que ter aqui na terra em seu trono também um de cada lado. Assim que quiseram ocupar a posição que ocupam Miguel e Gabriel lá no céu. Mas essa posição estava reservada para ser concedida ao servo fiel e prudente que no último dia estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e receberá essa bênção. Cristo disse, falando desse servo fiel e prudente, ao qual quando o seu Senhor vier o achar fazendo assim, diz, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E o que significa colocar sobre todos os seus bens? Se coloca sobre todos os seus bens, o coloca como administrador. E, ao ser colocado como administrador, estará com Cristo no reino milenial. E será o instrumento que Cristo terá na administração desse reino. Será quem se sentará com Cristo em seu trono. Agora, isso está tipificado em diferentes lugares na Bíblia. Assim como Cristo se sentou no trono do Pai no céu. E vejam vocês, todas as coisas que Jesus Cristo esteve fazendo desde o trono do Pai. E aí vamos deixá-lo quietinho isto, porque temos pouco tempo para entrar em cheio em tudo o que contém o sentar-se com Cristo em seu trono. Mas, vejam vocês, quem se sentou com o Pai em seu trono, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, no qual se cumpriu a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção, encontramos que era um homem simples, um carpinteiro lá em Nazaré, o qual tinha nascido em Belém da Judeia, lá numa manjedoura, e o qual tinha nascido por meio de uma mulher simples, uma jovem simples, mesmo que era descendente do rei Davi. Ela era descendente do rei Davi, como também José era descendente do rei Davi. E agora vejam vocês como, para que se cumpra a Escritura, que tinha que vir por meio da tribo de Judá e por meio da família de Davi, por meio da família de Jessé e por meio dessa linha de Davi, veio por meio de uma virgem descendente do rei Davi. Ela era uma princesa, mesmo que era uma mulher simples e pobre, mas a pobreza e
simplicidade não tiram a grandeza que Deus tenha dado à pessoa. E a grandeza não tira a simplicidade e humildade de uma pessoa. Os que creem serem grandes e importantes, vejam, não são nada. Não são nada diante de Deus. Por quê? Porque pensam que porque tenho muitos milhões de dólares e muitas coisas ou grandes títulos da terra, são pessoas grandes, mas diante de Deus não são grandes. Grandes são os filhos e filhas de Deus. E estiveram vindo em forma simples neste planeta Terra. Deus colocou essas almas suas, as colocou em véu de carne simples. Porque a grandeza, o grande não é o véu de carne, é o que está dentro desse véu de carne. A alma dessas pessoas é o grande, mas o véu de carne é um véu de carne simples. Deus colocou filhos e filhas seus até entre os nativos e entre os índios. E entre pessoas tão simples que ninguém podia imaginar que no meio deles Deus tivesse filhos primogênitos, mas sim os tem. E também no meio de todas as esferas sociais da raça humana. E assim Deus escolheu os véus de carne onde colocaria essas almas de Deus, esses filhos e filhas de Deus, essa semente de Deus, porque a semente de Deus é a alma. Isso é o mais importante do ser humano. E essas almas, vejam vocês, foram colocadas em diferentes véus de carne. Por isso é que há filhos e filhas de Deus que estão vivendo em um nível médio, outros estão vivendo no nível pobre, outros estão vivendo no meio de nativos, seus véus de carne são dos nativos, outros estão vivendo no meio de outro tipo de pessoas. O véu de carne, pois, veio por meio de outras pessoas. E assim por diante. Muito poucos são os que se encontram bem em cima. Mas encontramos que todos são de cima, do céu. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos incorruptíveis e nós que vivemos formos transformados, todos estaremos no topo. Vejam a alta sociedade para o reino milenial. Sabe qual será? Os filhos e filhas de Deus. Os membros, o corpo místico de Cristo. Essa é a realeza. E a cabeça dessa realeza é Deus. E por meio de Jesus Cristo é que vieram esses príncipes e princesas em véus de carne simples, em simplicidade. Isso é a simplicidade divina. Como quando Deus veio, velado em carne humana na pessoa de Jesus. Vejam vocês, o grande era quem estava dentro daquele véu de carne. Mas o véu de carne era simples. Um jovem carpinteiro de Nazaré. Que de grandeza há em um jovem carpinteiro humanamente falando? Não há nada de grandeza. Não há atrativo nele para desejá-lo. Não tem um título grande nem riquezas. Mas quem estava dentro desse véu de carne chamado Jesus era o grande. E Deus atua desta forma para que ninguém leve a glória. Para que a glória não seja terrena, mas celestial. E a glória celestial é manifestada nessa singeleza, em simplicidade, em véus de carne simples.
Assim foi Deus manifestado em carne humana, e assim manifestou seus atributos, seus filhos e filhas, os esteve manifestando em véus de carne, simples. A primeira vinda de Cristo, que foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vejam vocês, veio manifestado em carne humana, em singeleza, em simplicidade, em um véu de carne simples. E Cristo dizia, bem-aventurado quem não encontre tropeço em mim. Pois ninguém esperava que a vinda do Messias fosse em uma forma tão simples. E estavam tropeçando com o quê? Com a singeleza, com a simplicidade de Deus. A simplicidade sempre é o véu de carne. Aí é onde está a simplicidade, em algo simples, em algo singelo. É que Deus coloca a sua grandeza. A primeira vinda de Cristo foi em simplicidade. E agora, para o último dia, vejam vocês, podemos ver a simplicidade da manifestação dos filhos e filhas de Deus de era em era. Estiveram vindo em véus de carne simples. E para o último dia, a segunda vinda de Cristo também está prometida para ser cumprida em simplicidade. Vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo falando sobre a simplicidade. Na página 17 do livro dos selos, quando está pregando sobre o tema Deus em simplicidade, diz: muitos falando sobre a segunda vinda de Cristo, e também mostrando como foi de era em era e como foi a primeira vinda de Cristo, diz: muitos passam por alto despercebido pela razão da maneira em que se revela. Por quê? Porque se revela sempre em um véu de carne simples. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Ou seja, de como Deus vai fazer as coisas. Os homens fazem suas próprias ideias. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. E isso é o que nós temos que captar. O que Deus está fazendo no tempo em que a pessoa está vivendo. O que Deus fez no passado, isso já é história. E o que Deus fará no futuro ainda está por acontecer. Mas o que Deus está fazendo no presente, isso traz a bênção de Deus à pessoa, quando o capta, quando entende e o recebe. Assim é. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Não podem ver o véu de carne tão simples que Deus usou para fazer isso tão grande que Deus fez. Olham à frente e veem o grande que vem. E em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem, que não percebem que Deus já está cumprindo. Todas essas coisas que Ele prometeu, de 10 coisas que tenha prometido, 9 as está cumprindo e nem percebe dessas 9 que estão sendo cumpridas. Continua dizendo nessa mesma página, no último parágrafo diz: Então, como você pode ver, não encontramos a grandeza e realidade de Deus revelada nas coisas grandes das quais pensamos, mas
mas ele está nas coisas simples. Le agrada a Dios Agrada a Deus se revelar y luego e ocultarse. depois se ocultar. Vamos ver? Ocultar e depois se revelar nas coisas simples. Estas coisas passam por cima do homem. Pois você pode dizer, por que Deus atuaria, por que um Deus justo atuaria assim? É porque o homem foi feito originalmente de uma maneira que não tratasse de cuidar a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. Por isso, somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Tem que ter quem a guie. E o Espírito Santo é quem deve estar nos guiando. Então, assim é feito o homem. E Deus fez todas as suas obras tão simples para que as pessoas simples pudessem entender. Deus se torna simples juntamente com o simples, para assim ser entendido pelos simples. De outra maneira, disse em Isaías 35, de tal maneira que os insensatos não errem. É tão simples. E nós sabemos que Deus é tão grande até que esperamos que seja um ser muito grande e então passamos despercebido das coisas simples, tropeçamos com a simplicidade. Assim é como falhamos em nossa busca de Deus. Tropeçamos com a simplicidade. E agora passamos à página 400. Vamos ver. 472. Vamos à página 472. Está falando do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. Diz assim. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo, ou seja, o sétimo selo. A mensagem do tempo do fim é o quê? O sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando comece o quê? O sétimo selo, ou seja, quando começar a segunda vinda de Cristo a ser cumprida. Quando se abrir a segunda vinda, quanto ao seu cumprimento, será o quê? Completamente o quê? Um segredo. Para que tenha um quadro claro disto, vejamos. O povo hebreu estava esperando a vinda do Messias. E, quando começou a vinda do Messias, o que estava acontecendo? Pois a Virgem Maria estava recebendo a visita do arcanjo Gabriel e estava dando as boas novas, a boa notícia de que ela conceberia e daria à luz um filho e seria filho do Altíssimo. E Deus lhe daria o trono de Davi, ou seja, que seria o cumprimento da vinda do Messias. E depois, 9 meses depois, estava dando à luz lá em Belém da Judéia. E vejam, ela vivia em Nazaré. E José também. Mas o Messias tinha que nascer em Belém da Judéia. E, por causa de um edito, de uma proclama, o rei Herodes ditou, tiveram que ir, cada pessoa teve que ir à cidade a qual pertencia ou da qual descendia, da qual era descendente, para ser nessa cidade registrado nesse censo que estava sendo feito.
E não podiam dizer, bom, é que não posso ir porque tenho dor de cabeça ou porque tenho gripe, ou não podemos ir porque minha esposa está grávida. Não, tinham que ir. E lá foram José e Maria. Maria, já tendo entrado no mês para dar à luz, ao 9º mês, foram para lá para se registrar no censo e, estando lá, chegaram as dores de parto, chegou o tempo de dar à luz e deu à luz em Belém da Judéia, para que se cumprisse a escritura, que tinha que nascer, vir de Belém da Judéia. E tinha que vir de onde? Da descendência do rei Davi. E tinha que vir, vejam vocês, da raiz de Jessé. Por meio do rei Davi, teria que vir essa descendência. E assim veio Jesus. Vejam todas as escrituras que se cumpriram em Jesus. E agora o que estava acontecendo quando o arcanjo Gabriel apareceu a Maria e depois quando nasceu Jesus em Belém da Judéia? Estava começando a vinda do Messias. Estava o selo da vinda do Messias sendo aberto. Estava se abrindo esse selo ali. Estava no começo. E agora aqui, a segunda vinda de Cristo, que é o 7º selo, nos diz, o precursor, que quando este selo do tempo do fim, quando começar será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começar o 7º selo é quando começa a vinda do Senhor. Agora, vejam vocês, a primeira vinda do Senhor ali tinha começado com o nascimento de Jesus, ali em Belém da Judéia. E depois esteve o período de tempo de 29 anos e meio no meio do povo hebreu, onde cresceu, se converteu em um jovem e chegou a uma idade de adulto, a 29 anos e meio, e tudo estava ali. O selo da primeira vinda de Cristo estava ali aberto. Tinha começado, mas seu ministério não tinha começado. Seu ministério como Cordeiro de Deus para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário não tinha começado, mas ali estava o véu de carne, que morreria na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus e tiraria nossos pecados. Agora vejam como ali estava a vinda do Senhor. Por 29 anos e meio, depois começa seu ministério de 3 anos e meio, está no meio do povo hebreu em seu ministério, e ainda não o conhecem. Mesmo que o conheciam como Jesus de Nazaré, como carpinteiro de Nazaré, não conheciam nem o reconheciam como o Messias, o Cristo, o ungido, com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, nem reconhecer o seu precursor, João Batista, o qual veio com o espírito e virtude de Elias. Jesus, falando de João Batista, vejam vocês, nos disse que os profetas até João profetizaram. Mas continua dizendo, e se quiserdes dar crédito a ele, ele é aquele Elias que havia de vir. Capítulo 11, versículo 14. E, no entanto, se chamava João. E quando perguntam a João Batista em uma ocasião se ele era Elias, ele disse que não. Porque João Batista literalmente não era o profeta Elias. Não era Elias Tisbita, mas que era outro homem, outro profeta, no qual Deus estava operando o ministério de Elias, o qual tinha operado em Elias Tisbita e tinha operado também em Eliseu.
Assim que estava operando esse ministério de Elias por terceira ocasião, em outro homem, em João Batista. Quando Deus promete que enviará um profeta que já tinha enviado no passado e já se foi, quando Ele promete enviar esse profeta, promete enviar esse profeta mencionando o nome desse profeta do passado. Quando cumpre essa promessa, é o ministério daquele profeta em outro profeta, em outro homem. E por isso é que Jesus disse, João é aquele Elias que havia de vir. Se vocês quiserem recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. É outro profeta com o ministério que esteve no profeta Elias. Assim é sempre que Deus prometeu a vinda de um profeta que já veio no passado, teve seu ministério e se foi. Também encontramos que há outras promessas para a vinda, por exemplo, de Moisés e para a vinda de Jesus. Essas promessas serão cumpridas da mesma forma. Será seus ministérios regressando à terra em outro véu de carne. Os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias estão prometidos para regressar à terra em outro véu de carne. Esse véu de carne será o servo fiel e prudente, será o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará o Espírito Santo manifestado, operando esses ministérios. E agora, vejam vocês como veio o precursor da primeira vinda de Cristo, e depois veio Jesus, e João Batista o apresentou como Messias, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esteve no meio do povo hebreu e não o conheceram. Não o conheceram como Messias. O rejeitaram. E agora, para a vinda do Filho do Homem com seus anjos, temos as mesmas promessas. Temos a promessa que Deus enviará Elias novamente para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E se vocês quiserem recebê-lo, o reverendo William Branham é esse Elias que havia de vir nesse dia final, neste tempo final, preparando o caminho à segunda vinda de Cristo. E já se foi. Já se foi. Elias, em sua quarta manifestação, era o ministério de Elias em outro homem. Agora temos a promessa da vinda de Elias por quinta ocasião, que será o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo, no último dia, em outro homem. E será uma das duas oliveiras, porque as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4 são os ministérios de Moisés e de Elias. Os ministérios que estão representados nos dois querubins de ouro e nos dois querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, que estão no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu. Esses dois ministérios de Moisés e Elias estão representados no céu em Gabriel e Miguel. Estes dois arcanjos que Deus tem lá em seu templo no céu, no lugar santíssimo. São os anjos que estão diante da presença de Deus. E por isso, quando em Zacarias nos fala das duas oliveiras, nos diz que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E no céu, os que estão diante da presença de Deus são Gabriel e Miguel. E no templo que Salomão construiu, no que Moisés construiu, os que estão diante da presença de Deus são os dois querubins de ouro. E no templo de Salomão, os dois querubins de ouro e os dois querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro. E no templo espiritual de Jesus Cristo, no lugar santíssimo, pois são os dois ministérios, do ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez, no anjo do Senhor Jesus Cristo.
E nesse mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia. Ou seja, que estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. E uma promessa tão grande da vinda destes três grandes ministérios à terra no último dia será cumprida em forma simples. Em um véu de carne simples, chamado anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, manifestado em Espírito Santo, com os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados por meio desse véu de carne. E estará sendo manifestado o ministério de Jesus também, aí, nesse mesmo véu de carne. A promessa da vinda do Filho do Homem é com seus anjos, e, vindo o Filho do Homem com seus anjos, estará manifestado em seu véu de carne correspondente ao último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Onde está o Filho do Homem manifestado, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, aí estará o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. E isso é a abertura do sétimo selo para o último dia. Agora, quando começar o sétimo selo, quando começar a ser manifestado, será completamente um segredo. Ou seja, quando o começo do véu de carne se realize e quando nasça no reino de Deus, no templo espiritual de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo, como seu Salvador, e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo, tudo isso será um mistério, porque esse é o começo. Esse é o começo do sétimo selo. Mas, para o final, ou para quando já estiver perto do final do sétimo selo, todas estas coisas serão compreendidas pelos escolhidos de Deus, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E à medida que vai se avançando no programa divino, o ministério do sétimo selo, o ministério de Jesus Cristo, com seus anjos por meio do seu anjo mensageiro, irá em uma forma progressiva até que se chegue à adoção. A adoção desse servo fiel e prudente. Porque para o último dia haverá um ministério na igreja do Senhor Jesus Cristo que será adotado com o véu de carne, onde estará esse ministério, o qual foi tipificado no Monte da Transfiguração, onde Jesus foi adotado. Isso nos fala deste último dia, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, onde o ministério correspondente ao último dia estará adotado e também o instrumento onde estará esse ministério. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Agora tudo tem que ir em uma forma progressiva. Os escolhidos de Deus para serem adotados estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, velado, Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em um véu de carne simples, em seu anjo mensageiro, no servo fiel e prudente que estará na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, alimentando os filhos e filhas de Deus com a mensagem do Evangelho do Reino. E até com toda essa manifestação tão grande do Filho do Homem de Jesus Cristo em Espírito Santo, com os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, mesmo com tudo isso, o véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o servo fiel e prudente, não é nem Moisés, nem Elias, nem Jesus.
Ele somente é o instrumento onde Jesus Cristo e Espírito Santo estará manifestando estes ministérios prometidos para o último dia, onde o sétimo selo seria velado e revelado. Seria aberto o sétimo selo, porque estaria manifestado nesse último dia conforme a promessa divina. Esse é o mistério do anjo que tem o sétimo selo que apareceu na nuvem em 28 de fevereiro de 1963, quando apareceram ao reverendo William Branham 7 anjos mensageiros de Jesus Cristo. Aí estão nessa nuvem, estão os anjos mensageiros das 7 eras ou etapas da igreja gentia, da igreja entre os gentios, e também está outro anjo que era muito diferente dos demais. Ali há 8 anjos mensageiros ao todo, incluindo o 7º anjo mensageiro, reverendo William Branham. Estão 7 anjos mensageiros das 7 eras e está outro anjo que era muito diferente dos demais, do qual, diz o reverendo William Branham, na página 469 do livro dos selos, diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 de cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Qual foi o anjo que levantou o reverendo William Branham? Quem o levou a essa constelação? Foi esse anjo que era muito diferente dos demais. Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º selo. Agora vejam vocês. O 7º selo o tem qual dos anjos? O anjo que era muito diferente dos demais. E assim como cada anjo mensageiro de cada era foi manifestado em carne humana para ter seu ministério, o anjo que era muito diferente dos demais, o qual é Cristo, o anjo do pacto, tem que ser manifestado em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro, para poder ter o ministério do último dia e cumprir assim a abertura do 7º selo. Cumprir assim o mistério do 7º selo e realizar sua obra como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora vejam todas as coisas que são contidas sob este 7º selo, ou neste 7º selo. Por isso é tão importante conhecer o mistério do 7º selo. O mistério do 7º selo está no anjo que era muito diferente dos demais. Aí está o mistério. E a manifestação desse anjo que era muito diferente dos demais em carne humana no último dia é a abertura do 7º selo. Onde estará esse anjo que era muito diferente dos demais, manifestando os ministérios de Moisés pela 2ª vez, de Elias pela 5ª ocasião e de Jesus por 2ª ocasião. É a manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, no último dia, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas o anjo mensageiro de Jesus Cristo nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. Mas nele estarão manifestados os ministérios de Moisés pela 2ª vez, de Elias pela 5ª vez e de Jesus pela 2ª vez. Quem os estará manifestando? Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, estará operando, manifestando esses ministérios. E isso será
o mistério da simplicidade divina no último dia no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E bem-aventurado quem não encontre tropeço no anjo do Senhor Jesus Cristo, no véu de carne onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, operando esses ministérios e cumprindo assim a abertura do sétimo selo. O mistério da simplicidade divina. Sempre Deus atuou em simplicidade, para que assim nenhuma pessoa dê a glória ao véu de carne, mas a Deus. Deus é muito ciumento e Ele diz que não dará sua glória a ninguém. Portanto, a glória pertence ao nosso Deus. A Ele seja a glória e a honra para todo sempre. Amém. Vem que a simplicidade na qual Deus se manifesta impede que se roube a glória de Deus, mas o melhor, a pessoa, o único que pode dizer essas coisas que estão acontecendo, que estão sendo feitas, não são feitas por um homem, porque nenhum homem pode fazer essas coisas que estão sendo feitas. Assim disse Nicodemos a Jesus. Se Deus não está com ele, era Deus em Jesus, foi Deus em cada mensageiro e será Deus nesse último dia manifestado em simplicidade. Encontramos, por exemplo, no caso de Moisés. Deus tinha um profeta já preparado para a liberação do povo hebreu. Mas tudo isso seria em simplicidade, e até a mensagem que ele pregaria viria em simplicidade. E por isso encontramos Moisés com problemas para falar. Tudo isso ajudava para que a simplicidade fosse maior. Moisés, quando rejeitou o dar a mensagem e pediu um ajudante para que falasse por ele, tirou um pouco da simplicidade de Deus, porque uma mensagem tão grande vindo por meio de uma pessoa que não podia falar bem, fazia que fosse maior a simplicidade, ou seja, que a simplicidade fosse maior. Maior simplicidade, e isso dá lugar a maior glória para Deus. E se necessitava então uma maior manifestação de Deus. E agora, vejam vocês, São Paulo, por exemplo, um apóstolo tão grande como ele, tinha problemas na vista. E chegou um tempo em que, já quando escrevia, dizia, escrevo, vede com quão grandes letras vos escrevo. Recordem que quase todas as pessoas que têm problema na vista, que falta visão, se não usam óculos, quando escrevem, vão escrever bem grande. Para quê? Para poder ver o que estão escrevendo. Porque se não veem o que estão escrevendo, creem que estão escrevendo muito pequeno e que ninguém pode ler. E quem não pode ler é ele mesmo. Mas uma pessoa com boa vista pode ler. Mas escreve com letras grandes para escrever bem e ele poder entender o que escreveu. E Paulo, já por último, tinha que escrever bem grande. E também tinha quem escrevesse por ele algumas das cartas também. E vejam vocês, tinha problemas em sua visão. Disse que tinha orado a Deus por 3 ocasiões para que Deus o libertasse, tirasse esse ferrão que tinha que lhe esbofeteava em sua cara, em seu rosto. Era o problema da vista. E Deus disse, basta-te minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa em tua debilidade. Vem.
Ahí, Aí, la a debilidade humana, la flaqueza a humana, fraqueza humana, hacía que fazia que se manifestara el poder se de Dios, manifestasse se o poder perfeccionara de el Deus, se poder de Dios. aperfeiçoasse o poder de Deus. São Paulo com problemas São de la Paulo vista. com problemas da vista e orava pelos doentes. Qualquer pessoa podia dizer: eu não vou onde está Paulo para que ore por mim, porque ele tem problemas e não pôde solucionar seus problemas de saúde. Como vai orar por outra pessoa? Mas vejam, até os sudários, os lenços, ou seja, os lenços e coisas que usava, que São Paulo usava, levavam para pessoas que estavam doentes e até pessoas que tinham espíritos maus e eram libertados. O poder de Deus aperfeiçoado em um homem fraco e simples. Assim sempre foi. Se buscamos os mensageiros de Deus, encontraremos que na parte humana foram fracos, tiveram problemas de saúde. Por exemplo, vejam, ao homem de Deus, Isaac. Não estava cego quando foi abençoar os seus filhos? Estava cego. Algumas pessoas pensam que um homem de Deus não pode ter algum problema de saúde. Mas veja, não creríamos então em Isaac, que era um profeta de Deus, porque estava cego. E depois Jacó, no último dos seus anos, também tinha o mesmo problema. Quando foi abençoar, vejam, quando foi abençoar a José e abençoou a José, abençoando seus filhos, a Efraim e a Manassés. Talvez José pensou que porque já estava cego, que Jacó já estava cego, colocou a mão sobre o menor, o mais novo, tendo que colocar sua mão sobre o maior, o mais velho, e quis mudar as mãos, trocar as mãos, e Jacó disse: não, Deus cruzou minhas mãos. E abençoou o menor com a bênção da primogenitura, assim como Isaac abençoou o menor, o mais novo, a Jacó, com a bênção da primogenitura. Vejam, o mesmo se cumpriu depois. E agora, nesta ocasião, Jacó estava consciente do que estava fazendo. Isaac não sabia o que estava fazendo, mas vejam vocês, consciente ou inconsciente, a palavra de Deus de bênção foi falada em ambos os casos. E para o nosso tempo, pois estamos conscientes, todos escutando a bênção da primogenitura sendo falada sobre nós. Bem-aventurado quem não encontre tropeço nem em Isaac, porque era cego, e no entanto era um profeta, nem Jacó, porque ficou cego depois e era um profeta, mesmo quando recebeu a bênção da mudança de nome. Vejam, saiu manco e continuou manquejando, não sabemos por quantos anos, não se sabe por todo o resto da sua vida. Mas é melhor um manco com a bênção de Deus do que uma pessoa sã sem a bênção de Deus. Não disse Cristo que é melhor entrar no reino de Deus, ao céu, com um olho a menos ou com um braço a menos, do que ter os dois braços ou ter os dois olhos e ir ao inferno? Pois claro que é melhor perder um membro do corpo da pessoa, ter um membro da pessoa a menos, mas entrar no céu e não estar completo em seu corpo físico e ir ao inferno. Porque o mais importante é o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas são acréscimos na vida. E até vejam vocês o corpo que temos, pois vamos deixar por completo. Se morrer, pois o lançam lá no cemitério. E se, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos estamos ainda neste corpo visível, seremos transformados. E se falta um braço a uma pessoa,
Pois no novo corpo não vai faltar um braço, vai ter completo o corpo. Ou seja, que no novo corpo estaremos completos e estaremos em um corpo perfeito. Agora, Deus esteve manifestando seu Espírito nestes corpos mortais, corruptíveis e temporários, manifestando sua glória em simplicidade. Mas algum dia teremos o corpo eterno e já tudo será grande. Será em grandeza tudo o que teremos. Um corpo eterno, glorificado, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tudo será em glória depois. Mas agora, enquanto isso, tudo é em simplicidade. E não podemos perder a visão da simplicidade divina. Tanto em cada um de vocês, como em cada mensageiro que Deus enviou. Vejam que a maior parte dos filhos e filhas de Deus foram pessoas simples, pobres, mas Cristo disse, e aos pobres é pregado o Evangelho. Ou seja, que no meio dos pobres, no meio da raça, no meio da classe média e da classe pobre, é que mais filhos e filhas de Deus colocou nessa terra. Em véus de carne, desses dois níveis. Desses dois níveis são a maioria dos filhos e filhas de Deus. Dos níveis altos ou do nível alto, muito menos. Ou seja, uma quantidade menor. Para que assim não estejamos ocupados pelas coisas deste mundo e vamos dizer, é que eu não tenho tempo para nada. Porque isso é o que na classe alta quase sempre se diz, e estão muito ocupados nos afãs, nas ocupações dessa vida e as riquezas dessa vida, e não tem tempo, algumas vezes, nem para comer. Assim que, graças a Deus, porque colocou no meio da classe média e da classe pobre a maior parte de seus filhos, os quais sempre dizem, eu não terei tempo para algumas coisas, mas para Deus tenho todo o tempo disponível. E se tenho que tirar umas férias para atender algumas atividades especiais, falo no meu trabalho, peço umas férias para estar nas coisas de Deus. Essas são as melhores férias que uma pessoa pode tirar. No entanto, a classe alta tiram umas férias para ir para a praia, para ir de gira, de viagem, e não aproveitam para ir de gira, de viagem com Deus, para ir às atividades de Deus, a buscar a Deus e as bênçãos de Deus. Vem? Assim que a simplicidade de Deus, a simplicidade divina, vejam vocês como está manifestada em todas as coisas relacionadas ao seu povo. E agora, para o último dia, nos encontramos no território latino-americano e caribenho, no programa divino. Um território simples. É a simplicidade de Deus. Onde Deus realizará as coisas grandes. É o território simples, latino-americano e caribenho. E vejam vocês como o mistério da simplicidade divina é para que ninguém roube a glória a Deus. E para que ninguém possa entender o programa de Deus, a obra de Deus, a não ser que seja por revelação do céu.
Cristo disse a Pedro: não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai, que está no céu. E em outra ocasião anterior, orando ou dando graças a Deus pelo que Deus estava fazendo, Jesus disse, no capítulo 11, versículo 25 em diante, disse: por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, dos teólogos daquele tempo, e doutores em divindade, e sacerdotes e sumos sacerdotes da religião hebraica, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora vejam como algo tão grande foi revelado naqueles dias a pessoas pequenas, a crianças, falando em termos compreensíveis para nós. Crianças quanto a conhecimento daquele tempo. Eram pessoas que não tinham muito conhecimento, não eram pessoas graduadas na universidade e quase nenhum deles seguramente tinha terminado a escola. Eram pessoas pescadores, muitos deles, outros agricultores e assim por diante. Mas eram pessoas que tinham recebido a revelação do Pai Celestial. Porque tinham seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vejam como Deus sempre operou em simplicidade. E, ao operar em simplicidade, as pessoas simples, singelas, simples, captam essa manifestação de Deus. Deus atua em simplicidade e os simples, singelos, as pessoas simples, recebem essa revelação divina. Captam Deus manifestado em simplicidade e dizem: isto era o que eu estava esperando. É manifestado nessa forma simples das pessoas simples. A primeira vinda de Cristo, vejam vocês, foi manifestada em forma simples. Um jovem carpinteiro comendo com as pessoas daquele tempo. Pegava um pedaço de peixe, o partia, comia dele e assim por diante. Vejam, não era um homem destes da alta sociedade que para comer um pedaço de peixe tinham que trazer uns talheres especiais, sentá-lo numa mesa bem formosa e vir uma pessoa servindo para comer um pedaço de peixe. Mas vejam vocês, veio o Messias comendo no meio dos pescadores, falando com eles, falando nos termos deles também. Veio em simplicidade. Veio como um deles, um do meio do povo. Assim é como sempre Deus atuou. Essa é a simplicidade divina. E esse é o mistério da simplicidade divina. E quando Deus promete algo grande, o cumpre em simplicidade. E se promete algo maior, o cumpre em mais simplicidade. Assim é para nosso tempo, no qual nós vivemos. Todo o programa divino é cumprido em simplicidade. Quando líamos sobre os escolhidos, que com grande voz de trombeta seriam chamados e juntados no último dia, talvez alguns pensavam:
Essas devem ser pessoas bem importantes dessa terra. Mas vejam, onde estão essas pessoas? Esses escolhidos que seriam chamados e juntados? Vejam, aqui estamos, pessoas simples, escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos chamando e nos juntando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia. E aqui estamos na América Latina e no Caribe, o território escolhido de Deus para esse chamado dos escolhidos do último dia. E tudo isso está se cumprindo em simplicidade. Vimos o mistério da simplicidade divina. E somente podemos dizer, e eu não sabia que era um filho de Deus. E por meio da voz de Cristo, agora sim sabemos que somos filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, que estaríamos escutando a voz de Cristo manifestada em simplicidade. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando todos uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Deixo conosco ao ministro aqui, vamos deixar o ministro aqui, ou a pessoa dos cânticos, para continuar, e assim, pois, que possam regressar cedinho. Já passamos de meia hora, não é verdade, Júlio? Chegamos já a hora? 1h49, assim que devo 11 minutos para outra próxima ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde. Deixe por aqui ao pastor Surita para continuar e finalizar conforme como tiverem programado. Que Deus o abençoe. Deus te abençoe, irmão Zurita, e Deus abençoe a cada um de vocês também. Muito obrigado.